Eu não sei se nas pesquisas você chegou a ver, que faz um fenômeno que chama fenômeno isomórfico de Kebner. Quando a pessoa já tem aquela patologia, por exemplo, o vitiligo ele faz esse fenômeno. A psoríase, ela também faz esse fenômeno. Então, onde a pessoa tatua, há o risco de, na tatuagem, aparecer as lesões prévias da patologia de base dela. Se for vitiligo, por exemplo, ela pode desenvolver vitiligo naquele local que foi traumatizado pela tatuagem. Se ela tem psoríase, onde foi tatuado, aquilo também pode virar uma placa de psoríase. Então, há esses cuidados que às vezes as pessoas realmente desconhecem, mas não tem como, né? A gente não tem como saber tudo nessa vida, né? Mas por isso que é um dos interesses esse cuidado prévio, né? Seria interessante essa conscientização, sim, das pessoas, né? Antes de fazer um procedimento que seria uma pigmentação definitiva, ela passar com um especialista sobre receber as orientações, né? Saber se ela não tem nenhuma doença prévia que vai contraindicar aquele procedimento e tudo isso. Pegando até esse gancho, né, porque a gente já está falando desses cuidados com a pele, na sua prática clínica, quais são os principais riscos que estariam associados com a tatuagem? Olha, eu já acompanhei um caso de tatuagem que foi assim, bastante desafiador, inclusive para mim, porque ele fez um edema muito grande. Então a gente tem quadros de edema, que onde tatua, né, fica infiltrado ali naquele local. E esse edema ele pode evoluir positivamente, pode ter uma reabsorção daquele edema e pronto, até porque é esperado esse edema mesmo, naturalmente, de uma pessoa que faz tatuagem. Ou aquele edema pode piorar e até evoluir com necrose, que foi isso que aconteceu com o paciente, né? Fez uma tatuagem, eventualmente ali no processo da microagulhamento, ele talvez ou o paciente não preparou adequadamente a pele antes de fazer o procedimento, né? Ou às vezes o profissional foi um pouquinho mais profundo. E aí o fato é que em algumas áreas da tatuagem dele teve um pouco de necrose e atrofiou um pouquinho assim a pele dele onde tinha o delineado, né, da tatuagem. Mas outras condições realmente são essas. As reações alérgicas que tem alguns pacientes que fazem, né, por conta dos sais de pigmento da mistura dos sais do pigmento, né, da tatuagem. Não necessariamente é uma alergia, é uma reação alérgica imediata. Tem paciente que, às vezes, depois de semanas, até meses, podem ter essa reação alérgica. E as temidas infecções, né? Que a gente sabe, tem o risco dessa questão sanitária mesmo, da preocupação com usar agulhas estéreis, não reaproveitar a agulha de um paciente para o outro, a higiene, a asepsia da pele, né, que é preciso ser feito com cuidado, porque a gente tem bactéria na nossa pele. Toda a nossa pele é coberta de bactéria, né? A gente tem estafilococcus, tem streptococcus. E aí, se você, quando vai fazer o procedimento, não tem essa preocupação, às vezes você vai botar para dentro aquelas bactérias que estão morando naturalmente na superfície da pele, né? Só que elas não conseguem invadir o nosso organismo. Mas se não for feito com cuidado, né? Aí vai, desde infecção de vírus, bactérias, fungos. Infecções fúngicas são um pouco menos frequentes, mas bactérias, sim, é a campeã, né? É campeã. É, se for feita sem cuidado, né?